Hoje continuamos a nossa série de sabatinas com os candidatos que disputam os cargos majoritários em 2022. Nesta semana, estamos ouvindo os candidatos postulantes ao Senado. Nossa sabatina vai ter a duração de 1 hora, sem intervalos comerciais. Começamos pelo nosso time de entrevistadores. Além de Thalita Marinho e eu, também temos aqui no estúdio a editora de política de O Tempo, Marina Schettini. Olá, Marina, bem-vinda. E também vamos ter mais adiante a participação do editor-chefe de O Tempo em Brasília, Ricardo Corrêa. Quero lembrar que essa sabatina está sendo transmitida pela Rádio Super 91.7 FM, pelo portal Tempo e pelo YouTube de O Tempo, em todas as nossas plataformas digitais e na edição impressa do jornal O Tempo de amanhã. Você confere as repercussões desta entrevista. O nosso convidado neste quarto dia de sabatinas é o candidato ao Senado pelo PDT, Bruno Miranda. Bom dia, candidato. Bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia, Marina. O prazer é todo meu. Antes da nossa primeira pergunta, um pouco sobre quem é o candidato Bruno Miranda. Bruno Maturcelli de Salles, conhecido na política como Bruno Miranda, é natural de Belo Horizonte, tem 42 anos, casado, pai de 2 filhos. É cirurgião dentista, professor de história, presidente do PDT em BH e exerce o 3º mandato como vereador. Já esteve à frente de 2 secretarias da capital, sendo elas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em 2012 e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em 2017. Em 2019, assumiu a Subsecretaria de Trabalho e Emprego. Atualmente, no 3º mandato como vereador, Bruno foi escolhido para ser líder de governo. Em fevereiro de 2021, foi designado relator da Comissão Especial de Estudos e Enfrentamento à Covid-19. A comissão teve o objetivo de atuar na fiscalização, monitoramento, auxílio e apoio às ações e decisões do Poder Executivo no enfrentamento à Covid-19 em Belo Horizonte. Em maio do mesmo ano, Bruno Miranda foi um dos autores do projeto de lei que concederia um auxílio emergencial às famílias mais carentes. Mais tarde, a Prefeitura apresentou um projeto que seria uma alternativa a essa proposta, criando o atual Auxílio Belo Horizonte. O vereador e hoje candidato ao Senado também foi relator deste projeto. Bruno Miranda declarou bens na ordem de R$450 mil ao Tribunal Superior Eleitoral. Candidato, para começar o nosso bate-papo aqui, fazer a primeira pergunta. A sua candidatura, ela foi anunciada pelo seu partido PDT na última hora, diferentemente de alguns candidatos que se colocaram ou foram colocados pelos respectivos partidos com uma certa antecedência e puderam fazer aquilo que a gente chama de pré-campanha, que é quase uma campanha, porém o candidato só não pode pedir voto efetivamente, mas já pode assumir todo tipo de compromisso. Pergunto para o senhor, em que ponto essa candidatura lançada já no apagar das luzes do período eleitoral, dos períodos regulamentares, acabou dificultando um pouco a sua caminhada? Pois é, Rodrigo. O fato da nossa candidatura ter sido lançada praticamente na convenção, obviamente que nos dificultou em relação ao planejamento, né? Os candidatos que já haviam com essa situação pré-estabelecida, vamos dizer assim, na pré-campanha, já estavam rodando no interior, já estavam conversando com lideranças, com as pessoas, com a população de Belo Horizonte e já se colocando como pré-candidatos, né? Obviamente saíram na minha frente, mas de toda forma eu acho que a nossa candidatura tomou um tamanho muito interessante, já que foi de última hora e nós já aparecemos nas pesquisas, assim que as pesquisas foram publicadas, as pesquisas para o Senado foram publicadas, a gente já começou a aparecer com uma boa pontuação. Isso nos dá esperança que a gente possa seguir subindo nas pesquisas, chegando ao eleitor mineiro, para que ele possa conhecer o meu trabalho primeiro e depois também as nossas propostas para Minas Gerais. Agora, candidato, o senhor citou as pesquisas e exatamente nas pesquisas o senhor não aparece à frente das intenções de voto dos mineiros. Como fazer para, nessa reta final, tentar conquistar mais votos? Pois é, meu candidato a presidente Ciro costuma dizer que pesquisa é retrato e vida é filme, né? Então a pesquisa é retrato do momento, obviamente, diante até do que o Rodrigo colocou, eu não tive pré-campanha. E é muito difícil que uma pessoa que não fez pré-campanha possa aparecer em primeiro lugar nas pesquisas, mas a gente apareceu bem nas pesquisas. Na primeira pesquisa do Datafolha nós aparecemos em segundo lugar, dentro da margem de erro. Agora, é claro, o desafio é fazer com que a campanha chegue, né, em todas as regiões de Minas, para que as pessoas possam me conhecer. A candidatura ao Senado muitas vezes parece distante do eleitor.
né? Existem pesquisas que falam que o eleitor só vai pensar em quem vai votar para o Senado nas últimas 72, 48 horas antes das eleições. Então, ou seja, eu acho que até lá a gente tem bastante tempo, temos aí quase 3 semanas, para poder conversar com as pessoas, aparecer na televisão mandando o nosso recado, né? Vir em momentos importantes como esse aqui na Rádio Super para poder também conversar com o eleitorado e para que as pessoas possam me conhecer um pouco mais. Eu acho que é isso, as pessoas têm que fazer a avaliação do candidato, o que esse cara já fez, o que ele já prestou de serviço para a sociedade e o que ele pensa também sobre a vida, sobre a política. Eu acho que é por aí. Nós vamos passar nossa mensagem aí com simplicidade, porque nós não somos os candidatos poderosos, né? A gente não é candidato que está encostado em uma grande estrutura de poder, mas temos consistência para poder fazer um debate qualificado. Eu acho que essa é a minha principal missão nessas eleições. Vereadora, a Duda cogitava ser a candidata ao Senado, né? Ficou ainda um tempo ali dizendo que ela poderia ser um ou outro. O partido não permitiu essa candidatura e ficou tudo resolvido? Na verdade, Marina, a Duda é a nossa estrela do partido. Ela poderia ter sido candidata ao Senado, poderia ter sido candidata ao que ela quisesse. Já havia uma conversa pré-estabelecida com a Duda e ela também entendia dessa forma que uma candidatura a deputada federal era fundamental para que ela pudesse se consolidar, né? E também para que ela pudesse também fortalecer a nossa base partidária. Então, assim, foi muito bem resolvido. Tanto é que no dia da nossa convenção, ela não ficou o tempo todo, mas pegou o microfone, inclusive manifestou apoio à nossa candidatura. Enfim, temos uma relação muito legal lá na Câmara Municipal. Então ficou tudo muito bem resolvido, assim. Não vejo nenhum tipo de ranhura nessa relação, não. Ainda sobre essas conversas no partido, o Miguel Correia, que seria o candidato. Sim. O senhor acha que o partido lidou bem com ele? O senhor acha que o Ciro deveria ter tentado resolver a situação ali, ao invés de desautorizar o presidente estadual do partido durante uma entrevista, dizer que ele não seria candidato, o Miguel não seria candidato porque era ficha suja? Como que o senhor acha que o partido agiu? Poderia ter sido feito diferente? De repente, ali faltou um pouco mais de conversa interna para a gente poder alinhar melhor e colocar, afinar a viola, que eu costumo dizer, né? Mas eu acho que o Mário tentou fazer o melhor para o partido e fez, porque se hoje o partido tem uma coligação no Estado, que é uma coligação, inclusive, importante também para melhorar a visibilidade do Ciro, foi dentro dessa construção. Então, isso ficou super bem resolvido. Nós estávamos em Ouro Preto no feriado. Na época, o Mário ficou bem chateado, né, Sim, Maria? Mas a política não tem jeito, né? Em alguns momentos a gente fica chateado com algum posicionamento de um ou outro companheiro, mas depois tem que sentar, conversar e vida que segue. Não adianta a gente ficar lamentando isso, não. O partido, então, não abandonou Miguel Correia? Não, de jeito nenhum. E, vereador, ainda sobre essa coisa do partido, o Ciro, ele é o candidato do senhor, do partido do senhor. Por que o senhor acha que ele não decola? O que o senhor acha que acontece? Ele já foi candidato várias vezes, ele tem as propostas, né? É um dos poucos candidatos, inclusive, que tem apresentado propostas. É verdade. Por que o senhor acha que ele não vai para frente? O senhor acha que ele precisa mudar o discurso? Marina, eu acho que o Brasil pode perder uma grande oportunidade de ter uma figura qualificada, preparada, como o Ciro, para presidir o nosso país num momento de tanta dificuldade, de tanta ameaça à democracia, de tanto desmando. Eu acho que nós estamos em 2 polos assim, consolidados que extrapolam os limites da política, né? Porque você pega o Lula, é um líder consolidado, foi presidente, elegeu a Dilma como presidente, é uma liderança estabelecida no Brasil. E você pega o Bolsonaro hoje, que também virou uma referência e uma figura que e muitas vezes extrapola para além do limite da política, né? Porque aí mistura essa questão divina, de Messias. Bom, mas eu acredito que nós temos pessoas ainda que têm juízo e que querem sair dessa polarização que não discute o Brasil. Eu acredito muito que o Ciro ainda pode surpreender, ele tem subido assim, degrau por degrau. Muito pouco, né, vereador? Mas o senhor acha que ele não precisa mudar de estratégia? Porque ele já está tentando com essa mesma estratégia há tanto tempo, e se ele ainda não consegue sair ali daquele patamar dele, que é o que ele mantém sempre, o senhor não acha que ele precisa um pouco mais de tato ali? Ele não conseguiu fazer alianças, foi difícil ali a vice. Para corroborar até com esse questionamento da Marina, candidato,
até o perfil mesmo, a retórica do candidato, adjetivando muitas vezes de maneira agressiva aqueles que pensam diferente dele, que se opõem a ele, que disputam com ele, isso não prejudica um pouco, até diante do eleitorado mesmo, que está procurando talvez uma terceira via que saia dessa polarização que é criticada por vocês? Olha, pode ser que precise de algum afinamento no discurso dele, mas ele tá lutando contra um sistema instalado, assim, contra dois polos já estabelecidos e consolidados. Então ele precisa também fazer crítica. E ele não faz crítica ao léu, ele faz crítica bem fundamentada em questões práticas da vida da sociedade brasileira. É claro que essa questão da estratégia, ele hoje tem do lado dele o João Santana, que é um cara que é o melhor de todos em relação a marketing político. E eu acho que ele já melhorou muito do ponto de vista, assim, de conversar mais diretamente com o eleitor. Eu acho que uma estratégia que ele está fazendo super interessante é que quando ele acaba o programa eleitoral dele, que é pequeno, ele tem 55 segundos, ele já começa uma live no canal dele, porque para as pessoas que querem desdobrar para além do que já foi dito na televisão, eles podem participar, mandar pergunta. Eu mesmo participei no sábado passado na Serra de um evento desse. E foi muito bacana, porque ele continua o programa eleitoral dele com aquela temática, mais 1 hora conversando e discutindo com as pessoas. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, né? E eu acho que até porque ninguém tem profundidade que ele tem para poder falar dos problemas, né, da sociedade. Então, eu torço muito, trabalho para que ele possa furar essa bolha, para que ele possa... Hoje a gente vê o eleitor cirista muito dentro das universidades, um público jovem, né, que estuda, que se aprofunda um pouco mais. O grande eleitorado precisava olhar para ele com outro olhar também, perceber que, de fato, é um candidato mais preparado para assumir o Brasil nesse momento de crise. Teria dado certo se ele tivesse conseguido conversar com o resto da terceira via? Ele errou ali, ele devia ter sido, vou usar humildade, porque eu não penso em outra palavra, mais humildade ali para conversar e trazer as pessoas para perto dele. Mais tato político. Tato, isso. A Marina, ele conversou com todo mundo. Isso assim, eu acompanhei, obviamente que não tão de perto, eu estava aqui, mas eu sei que ele conversou com todo mundo, buscou as alianças, mas você quebrar a ruptura de um modelo econômico, sobretudo que ele propõe, não é tarefa fácil, né? Então, daí a dificuldade do Ciro ter mais partidos do lado dele. Mas, enfim, eu acho que a eleição passada provou isso, que a aliança partidária por si só não garante eleição, né? Eu lembro que Calil foi eleito aqui em 2016 com um partido, né? Com muito pouco tempo de televisão, com a internet, e o Ciro tem buscado chegar no eleitor através dessas mídias também, né? Programas de rádio, onde ele está, ele faz questão de participar de entrevista, de falar para a mídia local, porque isso também ajuda com que ele faça a mensagem dele chegar para o cidadão. Mas é tarefa difícil. O senhor há de concordar que são situações diferentes, né, candidato? Calil eleito aqui numa cidade onde ele havia presidido um time de futebol, né, que tem uma torcida enorme, onde ele já era conhecido, para a diferença de Ciro Gomes, que tenta emplacar a presidência já há tantos anos, como bem lembrou a Marina, e que não consegue sair ali daquele eleitorado que já fala sobre os votos para ele. Ele cresce, mas de forma muito pequena ainda, né? Não consegue emplacar essa terceira via num país que o senhor citou, muito polarizado, mas que anseia muito por uma terceira via, por uma terceira opção. Por que não o nome de Ciro Gomes consegue emplacar? Pois é, eu acho assim, Thalita, o Ciro tem a visão que eu também compactuo. Os fins não justificam os meios, assim. Não vale você vender a alma pro capeta para poder ganhar a eleição, gente. Vale você falar a verdade, você falar o que você quer pro país, o que você consegue... Quem quer esse capeta, vereador? Não, eu tô falando assim, não adianta você vender a alma pro diabo para poder ganhar a eleição, simplesmente sair quebrando crenças, valores, né, que você disse a vida toda, e para poder se desfazer ali em 2 meses de eleição. Então, assim, ele está sendo coerente. Tudo que ele vem falando nos últimos 4 anos, né? Obviamente ele intensificou as críticas ao PT, porque também ele precisava alertar em algumas questões de como veio o Bolsonaro, né? Assim, fruto também da crise que foi instituída no governo da Dilma, enfim. Ele não trouxe o Calil, né? Que eles já se conhecem, tudo. Ele não conseguiu trazer o Calil para ele. O Calil preferiu o Lula. Por que você acha que isso aconteceu? Houve uma venda aí em busca dos votos do PT? Eu tenho certeza que o Calil acha o Ciro o candidato mais preparado.
Eu acho que o Calil escolheu o Lula do ponto de vista foi mais pragmatismo eleitoral, assim. Claro que o Lula tem as qualidades que ele deve achar que poderiam agregar do ponto de vista de combate à fome. O Calil teve um governo muito voltado para o social aqui. Mas ele foi pragmático porque ele imaginava naquele momento que o Lula fosse levar o Calil para o interior, para onde o Calil ainda não era conhecido. E eu acho até que foi uma estratégia equivocada, porque se o Calil tivesse mantido a coerência dele e ficado com o Ciro, o Calil poderia fazer as críticas que ele sempre fez de forma muito mais tranquila, né, muito mais sincera, e o eleitorado ia entender isso de forma muito mais natural. E a gente não está vendo isso nas pesquisas, assim. Ficou uma coisa meio, né? Você criticou a vida toda e agora está sentado do lado. Então, enfim, vamos para frente. Antes da gente trazer a discussão aqui para o nosso quintal, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, ainda em relação a essa questão nacional e ao discurso do Ciro Gomes. O senhor falou agora há pouco que o Ciro intensificou as críticas ao ex-presidente Lula, e a gente notou isso. O debate da Band, por exemplo, foi muito significativo no sentido de um Ciro implacável com o ex-presidente Lula, e o Ciro foi até acusado em algum momento de funcionar como uma linha auxiliar do presidente Jair Bolsonaro, em função desses ataques mais claros a Lula. Eu pergunto para o senhor, como é que fica do ponto de vista de discurso e de estratégia política uma situação de um candidato que precisa notadamente crescer não apenas entre os indecisos para chegar ao segundo turno, ou seja, não basta contar com os votos dos indecisos para que o Ciro chegue ao segundo turno, ou seja, ele precisa tirar votos de Lula e Bolsonaro. Nós sabemos que é muito difícil que ele tire votos do Bolsonaro, porque o bolsonarista mais raiz, vamos falar assim, dificilmente vai abandonar o presidente para votar no Ciro. É quase impossível que isso aconteça. E aquele que vota no Lula, de repente, pode ficar com o pé atrás se o Ciro está funcionando como uma espécie, como foi acusado, não sou eu que estou dizendo isso, de ser linha auxiliar do Bolsonaro. Como é que fica esse tabuleiro assim? E por onde deveria passar essa dialética, esse discurso do candidato Ciro? Inclusive, candidato, se me permite, mas para complementar a pergunta do Rodrigo, com ataques diretos entre o ex-presidente Lula e o candidato Ciro Gomes, quando Lula diz para Ciro que ele um dia vai ter que pedir desculpas e que ele vai ter que apoiá-lo no segundo turno, e o Ciro fala, isso jamais vai acontecer, não espere por isso. Eu acho o seguinte, o Ciro adotou algumas críticas ao Lula nesse último debate, mas foram críticas na política. E disse o seguinte, o Lula é um cara tão preparado e é um cara de uma carisma tão grande que ele tenta o tempo todo levar a coisa para o lado pessoal, né? Do afeto, né? Porque já estiveram juntos, ele já foi ministro do Lula, já trabalharam juntos, já enfrentaram batalhas e campanhas juntos. E o Ciro está ali tentando mostrar o seguinte, Lula, você teve a sua chance, você teve a sua vez, você tem a sua importância na história do Brasil, você tem pontos positivos no seu governo. 18 anos atrás, né? Eu acho que é esse alerta que o Ciro tenta passar para a população. O Lula teve 8 anos no poder, depois ele reelegeu Dilma, e agora vem o Bolsonaro. Poxa, vamos tentar uma alternativa. Democracia é isso, né? Não dá para aguentar a esquerda o tempo todo no poder, mas também não dá para aguentar esse revezamento é natural, né? Mas o senhor não acha que o segundo turno, que ele descarta inclusive no segundo turno não seria mais adequado ele diminuir essas críticas, já que o pior para ele seria o Bolsonaro? Ele não afasta esse eleitor que poderia sair dele para o Lula no segundo turno? Pois é, o que ele está tentando ser assim, sincero dentro das convicções dele. Ele pode ser penalizado por isso? Pode. Ele pode perder votos por isso? Pode. Mas ele tem sido sincero dentro daquilo que a história brasileira ainda vai mostrar. Ele não está dizendo nada além do que a história aconteceu, né? Infelizmente, foram achados 50 milhões na casa do Gedel. Isso todo mundo sabe, né? Então, o Lula teve as suas qualidades, mas deixou com que o governo dele naufragasse em função de apoios e pessoas dentro do governo que se apropriaram da máquina pública brasileira. E o Ciro faz esses argumentos. Então, assim, muitas vezes você mas o Ciro não pode falar isso. Por que ele não pode? Ele pode e deve. Isso não quer dizer que num segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, ele não possa optar pelo Lula, até porque tem 2 opções só.
Ele não vai votar no Bolsonaro, isso eu tenho certeza. Né? Agora, com toda a crítica, ele precisa, nesse momento, o primeiro turno é para isso. É para os candidatos sentarem, discutirem, né? Ambos questionarem um ao outro, criticarem no que puder criticar. E no segundo turno, aí sim, você tem duas opções. Né? Ou você anula o voto, ou você vai escolher uma delas, não tem jeito. Candidato, eu queria falar agora do nosso quintal aqui. A gente já tinha começado a falar, mas ainda precisava fazer esse à parte, digamos assim, para falar um pouco das relações do senhor com os candidatos. Hoje, o seu partido, ele apoia o candidato ao governo Marcos Pestana. No entanto, o senhor foi integrante do governo Calil em Belo Horizonte, o senhor foi secretário do governo Calil, assim como foi secretário no governo Lacerda também. Como é que ficou essa relação com o ex-prefeito Alexandre Calil para que o PDT acompanhasse a candidatura de Marcos Pestana e diminuísse as possibilidades de diálogo com Alexandre Calil? A decisão ela veio por uma questão nacional, porque Ciro é candidato e precisava de um palanque efetivo em Minas Gerais. Por onde passou essa decisão? Quem largou o PDT não foi o PDT. Quem largou o Calil não fomos nós. Ele que fez a escolha pelo Lula. E a gente acha isso natural na política. Não tem nenhum tipo de lamentação. A gente gostaria muito que ele tivesse com o Ciro. Depois disso, o presidente Mário, o deputado Mário Eringe, precisava, né, dialogar com outras forças políticas para, obviamente, dentro do projeto prioritário do PDT, que é uma maior visibilidade para o Ciro, dialogar no sentido de construir um caminho que melhorasse a questão de visibilidade para o Ciro em Minas. Isso foi feito, e as conversas com o PSDB caminharam de forma muito respeitosa. O Pestana é uma pessoa de altíssimo nível, um cara que foi secretário de saúde 8 anos, uma pessoa que tem um serviço prestado por esse estado, um serviço relevante. Eu tenho acompanhado ele em algumas agendas e podido ver de perto o trabalho que ele prestou para o nosso estado. E a gente está caminhando, graças a Deus, sem firula, sem lero-lero, sem conversa fiada, fazendo a nossa campanha. Candidato, mas para você, candidato Bruno Miranda, candidato ao Senado, seria melhor, mais viável, do ponto de vista de votos, ter Alexandre Calil ao seu lado ao invés de Marcos Pestana? Isso quem vai dizer são as urnas, né? Hoje o caminho do lado do Marcos Pestana. É uma pessoa honrada, é um cara que tem uma trajetória reta na política, um administrador público de muitos e muitos anos, e tem profundo respeito pelo Calil. Fui secretário dele, trabalhei, tenho uma relação com ele de muito respeito, muito fraterna. Ele sempre me tratou com o maior respeito, o maior carinho. Agora, e tive com ele no primeiro debate, encontrei, nos cumprimentamos e, enfim... Numa eventual vitória dele, o PDT poderia ser base? Assumir uma secretaria? Não sei, né? Aí tem que ver, tem que perguntar para os deputados do PDT. Assim, eu acredito que dentro do que o PDT acredita, né? Acho que era possível uma conversa assim, não teria problema. Agora, essa história é para depois, né, Marina? A gente está conversando com o Bruno Miranda, ele é candidato ao Senado pelo PDT nessa série de sabatinas que estamos realizando com os principais postulantes ao Senado, os mais bem colocados na pesquisa Datatempo. E a partir da semana que vem a gente também vai ouvir os mais bem colocados na pesquisa Datatempo, que são candidatos ao governo de Minas. Candidato, ainda falando dessa questão que envolve a relação com Alexandre Calil e o nosso quintal aqui, que é Minas Gerais. O PDT é um partido de esquerda, se a gente for pensar no seu fundador, Leonel Brizola. Talvez hoje, na atualidade, seja um partido que gravite pela centro-esquerda, e o PSDB não necessariamente se identifica como esquerda ou com centro-esquerda. E a gente tem o Ciro se apresentando como um candidato que defende políticas mais ligadas, pelo menos, à centro-esquerda, sobretudo quando a gente fala de políticas econômicas mais desenvolvimentistas, por exemplo. Eu pergunto para o senhor, aqui em Minas Gerais não fica uma aliança meio difícil de se explicar entre a turma que foi do Aécio e o PDT, que é uma turma que tem como origem o Brizola, por exemplo? Olha, Rodrigo, a gente tem convergências e divergências. E todos os partidos, se você pegar hoje, todos os partidos que hoje têm coligação formal instituída, todos eles vão ter divergências e convergências. O PT está federado com o PSB, com a Rede, com o PSOL apoiando o Lula, e eles têm divergências, mas tem muito mais convergências. A social-democracia e o trabalhismo também são assim, né? Eu discordo quando eles defendem, por exemplo, a privatização vertical, né? Vamos dizer assim. Mas defendo uma relação
positiva, profícua com a iniciativa privada. Eu não estou aqui para demonizar a relação da iniciativa pública com a privada. Nós temos exemplo de concessão, por exemplo, do aeroporto de Confins, que foi uma experiência positiva. O aeroporto melhorou e melhorou muito, talvez hoje seja o mais moderno do Brasil. Mas daí você pegar a Petrobras e privatizar, daí você pegar a CEMIG e Copasa e privatizar, aí nós temos divergências sim, e são claras e já inclusive postas ao nosso candidato Pestana. Vamos a Brasília conversar com o editor-chefe de O Tempo em Brasília, Ricardo Corrêa. Já está por aqui com a gente. Bom dia para você, Ricardo. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos no estúdio, em especial o candidato e também a todos que nos acompanham. Candidato, eu vou voltar um pouco na questão nacional, até porque foi a função a qual eu fui designado, para falar um pouco sobre o futuro do PDT. Eu queria uma avaliação do senhor, né? Durante essa eleição, o PDT se apartou um pouco dos demais partidos de esquerda, né? O PDT tem uma história, uma origem na esquerda. E eu perguntaria ao senhor, diante desse cenário, principalmente o cenário construído na campanha eleitoral, o futuro do PDT, o senhor avalia, é um futuro mais ao centro ou é um retorno à esquerda, uma volta de um diálogo mais próximo aí com os partidos de esquerda, né? A gente viu alguns rompimentos, não só na eleição nacional, mas em alguns locais também, no próprio Ceará houve um rompimento com o PT. Como é que o senhor avalia a posição do PDT a partir dessa eleição e a partir desse cenário em que os partidos de esquerda mais importantes, vamos dizer assim, ao lado do PDT, foram para um lado, enquanto o PDT foi para outro e optou por um caminho mais sozinho, vamos dizer assim? Oi, Ricardo, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu acho que o PDT vai seguir na sua linha de coerência. O PDT, já desde quando o Ciro veio para ser o nosso candidato a presidente, o PDT apresentou um projeto para o país, na figura do Ciro, e eu acho que o PDT vai continuar nesse caminho. Seja qual governo que tiver no poder no ano que vem, o PDT vai se posicionar a favor do Brasil, votando aquilo que é interessante para o país, votando aquilo que o partido entenda que é positivo e rejeitando aquilo que é danoso para o país. Foi assim no governo Bolsonaro, inclusive, né? Votando medidas, sem fazer oposição por oposição, né? Aquela oposição que, quanto pior, melhor. O PDT não entra nesse jogo. Tomara que o Ciro seja o presidente, porque aí, Ricardo, o PDT vai continuar forte e crescendo muito. Caso isso não aconteça, eu tenho muita esperança que o Ciro não desanime, siga andando pelo país, levando a sua mensagem, levando o Projeto Nacional de Desenvolvimento para que as pessoas possam conhecer cada vez mais e que no futuro a gente consiga implementar esse projeto tão importante, tão bem fundamentado por ele no Brasil. Mas assim, eu acho que a gente vai ficar, a gente tem uma origem de esquerda e vamos permanecer nela, no centro-esquerda, porque a gente precisa dialogar com todo mundo e esse radicalismo que hoje tomou conta, a gente precisa quebrar isso, né? As duas pontas têm que conversar. A democracia dá trabalho mesmo, né? Você tem o dissenso, mas você precisa saber navegar no dissenso para tentar construir o consenso. O problema é que hoje está todo mundo querendo tratorar todo mundo. E é isso que eu tento passar, inclusive, nas minhas mensagens na política ou na propaganda da TV. O senhor não vê, então, a possibilidade do PDT, num eventual governo Lula, caso o Lula seja eleito, né, hoje ele lidera as pesquisas, acabar compondo de alguma forma o governo, né? O senhor, por exemplo, se for candidato ao Senado, o senhor não se coloca automaticamente numa base de Lula, por exemplo, caso o Lula venha a ser eleito ou cogita participar do governo de alguma maneira? Eu ainda acredito que o Ciro vá para o segundo turno, mas eu não vejo problema conversar com o governo Lula, desde que as questões sejam muito bem colocadas, né, o programa de governo seja muito bem discutido e a gente possa contribuir, né, de alguma forma com o país. Isso eu não vejo problema nenhum. O Ricardo Corrêa falou com a gente ao vivo lá de Brasília. Obrigado pela sua participação, Ricardo. Ricardo sempre nos abrilhantando aqui nas nossas sabatinas. Candidato, o Ricardo tocou num assunto que me suscitou levantar outro. E o senhor também tocou num assunto que me faz pensar nessa pergunta. Quando o senhor fala que o PDT não faz oposição por oposição, o partido votou com o governo, por exemplo, na PEC dos precatórios. E isso gerou um racha dentro da própria legenda. Em algumas situações, há alguns parlamentares que votam sempre com o governo. Alguns parlamentares do Nordeste, inclusive. Tem aqui o caso do Flávio Nogueira, que é deputado federal do Piauí, vota com o governo em 90% dos casos, Alex Santana da Bahia, 78% das vezes. Afinal de contas,
O PDT é oposição ao governo Bolsonaro ou não é oposição ao governo Bolsonaro com esses números e esses detalhes que a gente traz aqui? O PDT é oposição ao governo Bolsonaro, isso está muito claro. O problema é que você tem um partido formado por diferentes perfis de políticos. E muitas vezes majoritariamente o PDT tem um encaminhamento, um direcionamento de voto e dois acabam sendo dissidentes, vamos dizer assim, no posicionamento partidário. Isso não acontece só no PDT, isso acontece em outros partidos também. Mas o PDT hoje se coloca como oposição ao governo Bolsonaro, mas o PDT, obviamente, não é aquela oposição que quanto pior, melhor. É uma oposição que muitas vezes tem que sentar com o governo, entender as razões que levaram o governo a propor alguma medida e votar com o governo. Isso faz parte da política, Eu me lembro, por exemplo, do episódio da deputada Tabata Amaral, que precisou mudar de partido depois, né? Ficou insatisfeita com o que aconteceu no PDT, migrou para o PSB, e na época da votação da reforma da Previdência. Como é que você analisa? Inclusive porque parecia que o embate principal dela, inclusive naquele momento, foi com o hoje candidato à presidência, Ciro Gomes. Como é que você avalia esse tipo de situação? Existe uma dificuldade de diálogo interno no PDT nacional para que o partido tenha uma unidade que seja, um mínimo de unidade para votar sempre da mesma maneira? Mas o PDT tem unidade, a dissidência ela faz parte. No caso da Tabata, ela entendeu, né, o Ciro ele é muito franco, né, ele se posicionou em relação à postura dela e em relação à votação dela na reforma da Previdência. Ela se sentiu questionada, enfim, e depois ela é uma deputada que eu respeito demais, recebeu um convite do PSB, que é um grande quadro da política brasileira, Tabata Amaral, e foi para o PSB. Assim, isso vai acontecer, aconteceu no PDT, acontece na Rede, no PT e outros partidos. Mas vamos caminhando. Eu estou no PDT desde os 16 anos, não vou falar com você que eu nunca tive problemas de entendimento com a direção ou com outros companheiros, isso faz parte. Mas a gente tentar manter uma coerência, porque a política precisa ser construída com base sólida, né? Hoje o que a gente vê é uma política movida por interesse apenas eleitoral. O cara está num partido, vai para outro para tentar se eleger com pouco voto, e se isso não foi bom, depois ele vai para outro para tentar, de alguma forma, virar trampolim. E eu não acredito nisso. Eu estou na política porque eu gosto da política. Eu até estava fazendo... Minha vida estava toda focada para voltar a estudar. Comecei a fazer especialização em harmonização facial, aí vem a política. Me chamaram para ser candidato a senador. Então eu aqui, né, largando, abrindo mão da minha profissão, da minha vida pessoal, para poder mostrar para as pessoas, sobretudo nesse momento de tantos desafios para a nossa democracia. Quando você disse que estava voltando a estudar, é porque você não pretende se candidatar, se não eleito ao Senado, não pretende se candidatar a vereador novamente, pretende voltar para a sua atividade profissional de cirurgião dentista? Não é isso, é porque eu fiquei 8 anos, na verdade, 8 anos como vereador e mais 4 como secretário. E a gente anula a nossa vida, assim, eu parei de estudar. E assim, o estudo, para além de você voltar para a profissão, o estudo é importante. Eu falo isso para todo mundo. Não paremos de estudar, né? Porque o estudo ele pode não te ajudar do ponto de vista profissional, mas ele te ajuda para a vida. Então, eu resolvi voltar a estudar porque eu acho que isso, para mim, a formação profissional e política é importante, né? E também não morro se eu perder a eleição, não. Se na eleição que vem eu não for candidato a vereador, vida que segue, eu vou continuar fazendo política, eu vou continuar participando da minha comunidade, eu vou continuar participando da associação do bairro para tentar melhorar meu bairro, e é a vida que segue, né? Eu acho que hoje reduziram a política a cargo, e isso é muito ruim, Poxa, tanta gente que faz política há tantos anos e nunca disputou nada, né? Faz por ideologia, por acreditar que é possível construir uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna. Então nós temos que parar com esse discurso assim, não sou candidato e vou continuar fazendo política, vou continuar debatendo, conversando com as pessoas. Eu penso assim, sabe, Rodrigo, Thalita e Marina, vamos seguir. Candidato, o senhor atuou na comissão que teve o objetivo de atuar na fiscalização, no monitoramento e no auxílio em relação à Covid-19 em Belo Horizonte. Também foi um dos autores do projeto que criaria o auxílio para as famílias carentes em Belo Horizonte. Te pergunto se fosse uma situação hoje, numa eventual eleição do senhor ao Senado, teria feito algo diferente daquilo que foi feito enquanto vereador em Belo Horizonte? Não me arrependo de nada que fiz. Participei da CPI, da comissão da Covid, para acompanhar e para poder auxiliar o Poder Executivo e a sociedade no enfrentamento de
de uma terceira guerra mundial, que a gente viveu isso aqui, a gente está voltando dela até muito fragilizado do ponto de vista emocional. Participei, provocamos o executivo, na época eu, Duda Salabert, a bancada do PT, o Miltinho, a bancada do PT e do PSOL, propusemos essa medida para a prefeitura como forma até de pressionar o executivo, falar, nós precisamos também que o município entre nessa briga da renda mínima, né? Porque o governo federal, de certa medida, atuou, o governo estadual, de certa medida, atuou, e o governo municipal precisa... Na verdade, o governo estadual ainda não tinha atuado, o municipal já tinha que estar atuado. E aí nós conseguimos com que o executivo apresentasse o projeto de lei para poder dar uma segurança, né, do ponto de vista de segurança alimentar, para as famílias em pobreza, extrema pobreza aqui no município. Então, não arrependo de nada e eu acho que se a gente estiver no Senado representando o povo de Minas Gerais, representando o nosso estado, nós vamos lutar pelas mesmas causas. Eu acho que nós estamos vivendo, pessoal, uma crise assim. Eu fico observando assim, a nossa juventude. Os jovens hoje, eles canalizam toda a energia deles para o consumo material raso, sabe? Um consumismo desenfreado, um consumismo... A gente não vê mais a juventude, os olhos da juventude brilharem por cultura, por música, por poesia, por literatura, sabe? A sociedade hoje, ela está perdida. Então, eu acredito muito, assim, que nós precisamos ter um choque de debater profundamente a nossa educação. 90%, é um estudo do Banco Mundial que diz que 90% das atividades que vão existir daqui 10 anos, ou seja, quando essa meninada do ensino fundamental estiverem formando lá na frente, não existem ainda. Tamanho a disruptividade da tecnologia. Então, será que a nossa escola está preparada para isso? Eu tenho certeza que não está. Porque, assim, essas atividades, essas novas funções nem foram criadas ainda, né? E vão ser criadas numa velocidade monstruosa, assim. Então, a gente tem muito desafio. Não é simples. Eu acho que qualquer um que assumiu o governo do Estado de Minas, uma cadeira no Senado ou a cadeira da Presidência da República, precisa ter muita responsabilidade e muito juízo, porque nós estamos diante de um pós-pandemia, onde as pessoas estão fragilizadas, onde a saúde mental precisa de ser discutida de forma mais profunda. Política pública para a saúde mental tem que ser prioridade em qualquer governo, principalmente nesse momento. A gente está vendo, as pessoas estão clamando por ajuda, por apoio, do ponto de vista psicológico. Então, enfim, que não seja o Bruno Miranda, mas que quem esteja lá, que tenha essa visão de mundo que eu acho que é necessária. O senhor seria contra o teto de gastos, então, diante dessas necessidades todas que o senhor está apontando, já que o teto é algo que impede o governo, muitas vezes, de aumentar os investimentos nessas áreas como saúde e educação? Sim, completamente. Eu acho que essa questão do regime de recuperação fiscal tem que ser discutida. O próximo governador, o próximo senador representar Minas, precisa chamar o presidente, seja ele qual for, e tentar buscar um pacto para não inviabilizar investimento em Minas Gerais, sabe? Se a gente reproduzir essa lógica do teto de gasto, quem vai sofrer é a população, a gente tem que ter isso claro, né? Nós não podemos trocar investimento em áreas prioritárias para pagamento de juros de banco, assim, é preciso um acordo, não tem jeito. Vamos nessa linha. E, vereador, voltando ali para a Câmara um pouco, o senhor fez parte da gestão Calil, né, e está lá na Câmara, é líder hoje do prefeito Fádio Noman. O que aconteceu com a relação da prefeitura com a Câmara? Com Calil? Na época do Calil, a relação estava muito tensa e houveram questões políticas como pano de fundo, né? O Calil tinha uma base de apoio sólida no primeiro mandato, brigou com o deputado Marcelo, que hoje é candidato ao Senado. Marcelo Aro. O Marcelo tem uma base na Câmara muito grande. Daneli Aquino. Essa base se rebelou contra o Calil e o caldo entornou, assim. E o Calil também, aquela postura dele de gostar de um enfrentamento, porque quando você vai para o enfrentamento com o Calil, ele não esquiva, ele vai para a linha de frente. Ele não foge da briga. Não foge da briga. Mas isso ficou muito ruim, porque a cidade acabou sendo penalizada, né? Assim, graças a Deus, depois nós ainda conseguimos rediscutir a questão do ônibus e aprovar o subsídio, mas nós ficamos 3, 4, 5 meses ali com as pautas congeladas. O Calil errou
na forma de lidar com a Câmara, sobretudo do primeiro para o segundo mandato? Pensando que ele que era o interessado em manter a governabilidade? Eu acho que o Calil errou porque ele não fez a leitura da nova Câmara. Para além da disputa política dele lá com Marcelo, o Calil achou que a Câmara dessa legislatura era a mesma Câmara da legislatura passada, e não era. Qual era a diferença, candidato? Essa Câmara tem perfis de mandatos mais independentes, perfis de mandatos que vieram com essa nova política da rede social. Uma turma mais jovem? Uma turma mais jovem, uma turma qualificada, preparada, e que você não vai convencer essa galera no grito que o seu projeto é importante e deve ser aprovado. Se você não gastar energia, sentar... É o que nós estamos fazendo lá com o Fuad, com o Valadão. A gente senta toda semana, inúmeras vezes, com vários vereadores, para poder mostrar, tentar corrigir projeto, para poder tentar ajustar o texto, para poder mostrar que aquilo ali que o vereador propôs pode ser melhorado, se for aprovado daquele jeito, inviabiliza, porque do ponto de vista legal não é possível a prefeitura sancionar. Mas isso dá trabalho, isso precisa ter uma secretaria de governo robusta, foi o que o Fuad está construindo. Está conseguindo? Está construindo uma secretaria robusta liderada pelo Valadão, que é uma pessoa que conhece profundamente a cidade, e deu carta branca. Valadão, você vai tomar conta dos projetos e da interlocução com a Câmara junto com o Bruno. E a gente tem feito esse trabalho agora. O Kleber atrapalhava muito? O Kleber não tinha... Ele era o secretário de governo, mas ele não tinha esse papel estratégico que o Fuad tem, que o Valadão tem hoje, e essa autonomia para poder fazer essa interlocução com a Câmara. E não tinha nem estrutura para isso, né? Hoje o Valadão tem uma equipe de assessoria legislativa para fazer a interlocução de advogados, pessoas que pensam a cidade, um adjunto que é da área de planejamento urbano, que nos ajuda muito a poder debater de forma qualificada com a Câmara Municipal. Aí eu vou além. O senhor acha que se, por exemplo, o ex-prefeito Alexandre Calil for eleito governador, ele pode ter com a Assembleia Legislativa a mesma dificuldade que, por exemplo, o governador Romeu Zema teve nesse mandato com a Assembleia? Porque o que a gente percebeu, como Marina e Thalita lembraram aqui agora há pouco, foi de uma relação do primeiro para o segundo mandato em especial muito difícil com a Câmara. O governador Romeu Zema com a Assembleia não fica atrás. E, de certa maneira, as reclamações coincidem, que é a dificuldade de diálogo. Vereadores e deputados se ressentem de não serem ouvidos, se ressentem, melhor dizendo, de não serem ouvidos quando há projetos que são considerados importantes para a cidade ou para o Estado. Teria Alexandre Calil, talvez, dificuldades parecidas com aquelas que o governador Zema enfrenta na Assembleia? Sim, e eu acho que independentemente de qual deles esteja na Assembleia, no governo, eles vão ter que aprender com os erros do passado. A verdade é essa. E eu acho que é possível. Eu acho que a gente está nesse mundo para aprender. Eu costumo dizer o seguinte, eu fui eleito a primeira vez com 27 anos. E fui secretário de esporte com 32, 33. Se eu tivesse assumido a secretaria hoje, talvez eu faria um trabalho melhor, não porque eu sou melhor hoje, porque a vida nos ensina. Isso é com todo mundo, né? O dentista que formou hoje, daqui 20 anos, ele vai ser um dentista mais qualificado. O carpinteiro, o mecânico, né? O jornalista recém-formado, quando ele pega uma bagagem de 10, 15 anos, ele já fica mais maduro. Isso na vida é assim. Então é por isso que eu faço a defesa do Ciro, né? Quando eu converso com as pessoas, eu falo assim, poxa, um cara que foi ministro, governador, prefeito, poxa, ele tem acúmulo, ele consegue enxergar onde ele vai ter dificuldade, onde ele vai poder avançar para melhorar a vida do país. Nós tivemos o Bolsonaro eleito em 2018 com zero experiência no executivo, né? Vamos dizer, de gestão. O Romeu Zema com zero experiência política. Com zero experiência. E ambos patinaram, né? Ambos patinaram, porque pode ter pontos positivos no governo de cada um dos dois? Pode ter, mas ambos patinaram. Por quê? Porque a vivência, ela faz com que você seja mais assertivo e erre menos. Errar, todo mundo vai errar, né? Você não vai tomar sempre as melhores escolhas, mas quando você tem tempo de experiência, de vida, você acaba... A sua chance de errar é menor. Isso na vida da gente é assim, né? Com filhos, com família. Agora, candidato, o senhor falou se tivesse assumido a secretaria, né, agora, enfim, há alguma possibilidade de talvez aceitar algum cargo no governo? Não gosto nem de falar disso não, Thalita. Sabe por quê? Porque fica parecendo que a gente está aqui para poder negociar alguma coisa para frente.
Eu não quero essa pega em mim, não. Eu estou aqui, vou ser candidato ao Senado, não pedi para ninguém ser candidato ao Senado. Não pedi para o deputado Mário, não pedi para o Lupe, não pedi para o Ciro. Eu tinha uma vida já mais ou menos, estava com a liderança de governo que já dá um trabalho, é uma responsabilidade gigante liderar governo aqui em Belo Horizonte. E eu estou aí, mas estou fazendo com o maior respeito, com toda a energia que eu posso, mas eu não quero transformar essa minha possibilidade, uma eleição que te dá visibilidade, que é um canhão de exposição, numa situação que para frente podem me chamar para alguma coisa e eu aceitar, não. Meu compromisso, caso eu não seja eleito para o Senado, é seguir trabalhando em Belo Horizonte, ajudar o governo Fuad a se consolidar, com que ele faça um trabalho bom para a cidade, e é o que ele quer também. Eu vou seguir nessa linha. Candidato, eu queria falar agora um pouquinho sobre o Senado propriamente dito e sobre algumas questões que precisam ser discutidas e certamente vão ser discutidas a partir do pós-eleição e do início de um eventual mandato do senhor. Começando pela questão do Auxílio Brasil. O senhor falava aqui do Auxílio Belo Horizonte. O governo está prometendo que em 2023 o auxílio passa ou se mantém nos atuais 600. Dois principais candidatos à presidência estão prometendo isso. O candidato do seu partido disse que um programa de transferência de renda deveria ser de no mínimo R$1.000. Se o Auxílio Brasil for mantido em 600, já é um impacto de 52 bilhões de reais no orçamento. Como senador, como é que o senhor pretende se posicionar e como fazer para que esse auxílio possa ser mantido, já que a gente entende a necessidade das pessoas, mas entende também que dinheiro não dá em árvore e é preciso tirar de um lugar para colocar em outro? É isso aí, você falou tudo. Dinheiro não brota em árvore e a gente tem visto nos últimos tempos muito populismo do governo e do Congresso. Mas no caso em específico da renda mínima e do que o Ciro propõe, ele já vem falando isso há muito tempo, que ele pretende taxar lucros e dividendos, né, de grandes fortunas, enfim. Isso não causa uma fuga do capital do país? No mundo todo é assim. Só Brasil e Estônia que não taxam e não causa fuga de... Não houve esse impacto em lugar nenhum no mundo. Então, assim, criam esse discurso para poder justificar uma situação que no mundo inteiro não aconteceu. Então, assim, eu acho que a renda mínima no Brasil ela é fundamental porque nós ainda estamos num país muito desigual e voltamos a conviver com a fome e com a insegurança alimentar. Há 4 anos atrás, o bolsonarismo fazia uma campanha depreciativa em relação ao Bolsa Família. Gente, a gente lembra disso. Bolsa Família para preguiçoso, Bolsa Família para quem não quer trabalhar, Bolsa Família não serve. Falavam isso. E hoje propuseram R$600, que é importante, propuseram agora no período eleitoral esse auxílio emergencial, não colocaram no orçamento para o ano que vem, mas estão falando que vão fazer. Isso acontece porque existe a necessidade real, concreta. Então, seja o governo que esteja na presidência, Rodrigo, eu, se eleito para o Senado, vou ajudar a construir essa posição para que a gente possa viabilizar recursos para poder prover condições mínimas de sobrevivência, de alimentação mais dignas, na verdade, para o combate à fome no Brasil. E sobre o orçamento secreto, 19 bilhões e meio de reais previstos para o ano que vem. O orçamento secreto tem sido uma ferramenta usada pelo atual governo para aumentar, para ampliar o apoio no Congresso Nacional. Muita gente diz que é legal, é previsto na Constituição, mas moralmente falando há um questionamento grande em torno disso. O senhor acha que é um mecanismo válido? A gente ouviu, por exemplo, de alguns candidatos ao Senado aqui que eu sou contra, mas se esse mecanismo está existindo, eu vou utilizá-lo para tentar garantir investimento para Minas Gerais. Ou o senhor seria mais radical em relação a isso do ponto de vista conceitual? O investimento para Minas Gerais tem que ser garantido, mas com orçamento público. Né? Esse recurso que está sendo mobilizado de forma secreta, às escondidas, ele precisa ser canalizado para Minas Gerais e o povo mineiro precisa saber para onde que esse dinheiro está indo. Essa é a diferença. Né? Eu sou radicalmente contra o orçamento secreto. Você operar 200 milhões para poder entupir base parlamentar de candidato de recurso em troca de voto com o prefeito, isso está errado. Isso está errado. Gente, nós estamos voltando para a Idade Média. Isso está errado. E nós não podemos admitir isso mais. É engraçado a passividade do povo brasileiro em relação a isso, sabe? Se fosse em 2013, na época da pré-copa, as ruas estavam tomadas de gente indignadas. E hoje tudo pode, né? Por que você acha que hoje tudo pode? Não, o capitão é que manda. Não pode ser assim, né?
O capitão é presidente, a gente precisa respeitá-lo enquanto figura pública, enquanto instituição presidência da República, mas ele precisa respeitar leis, ele precisa respeitar a ordem, ele precisa respeitar a Constituição. O 7 de setembro explicitou isso? Nossa, mãe do céu, eu nunca vi aquilo. 247% a mais do valor gasto nesse 7 de setembro do que em 2019, da última vez que nós tivemos desfile. O senhor acha que ele misturou o dia 7 de setembro com campanha política, como tem acusado? Não tem dúvida candidatos? disso. A gente viu na rua, assim, é triste, porque assim, as pessoas vão para a rua com um sentimento sóbrio, assim, de celebrar o Dia da Nação, celebrar os 200 anos da independência. As pessoas vão na boa fé. Eleitores dele, não eleitores dele, foram para poder celebrar um dia da pátria. E, infelizmente, ele usou, obviamente, todo o aparato público possível, né, para poder se promover e deixar toda a institucionalidade de lado. Isso é muito ruim. O senhor teme um acirramento ainda maior dos ânimos aí, perto da eleição, depois da eleição, dependendo do resultado? Nós fomos para Ouro Preto, eu acompanhei o Ciro, o Lupe, o deputado Mário lá em Ouro Preto, uma espécie de vigília mesmo, a gente estava muito preocupado com o que podia vir, né? Algum tipo de acirramento, de violência. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum episódio, a turma foi para a rua de forma muito ordeira, porque o povo é bom, né? O povo brasileiro é bom, inclusive o eleitorado do Bolsonaro é um povo do bem, que quer o melhor para o país. Mas o pessoal precisa entender as entrelinhas desse jogo, né? E eles não estão conseguindo entender, né? Divinizaram a figura do presidente, isso não pode acontecer jamais. O presidente é uma figura humana, tem erros, tem acertos, como todos nós temos. Então isso me preocupa muito. Você acha que isso acontece tanto do lado bolsonarista quanto do lado petista? Eu acho que chegar a divinizar, eu nunca vi ninguém divinizar Lula. O Lula sempre foi encarado como um grande líder popular brasileiro. Agora, essa mistura de fé, né, que fé transcende toda a lógica do ponto de vista político. Essa mistura ela é preocupante. A gente está voltando para a Idade Média, me preocupa bastante. Eu queria falar um pouquinho também, ainda na esfera do Senado, da questão do Supremo Tribunal Federal. Uma das funções, melhor dizendo, de um senador é sabatinar candidatos ao Supremo Tribunal Federal. Num país em que os ministros são indicados pelo presidente da República. A gente ouviu de alguns candidatos ao Senado que o Senado precisa ser uma espécie de contrapeso ao Supremo Tribunal Federal e que precisa, talvez até de controlar em algum momento o Supremo Tribunal Federal. Cito um exemplo de uma fala do deputado Cleitinho, seu oponente na corrida ao Senado, numa das entrevistas que nos concedeu há algum tempo. O que o senhor pensa dessa função e como é que o senhor encara hoje o Supremo Tribunal Federal? Há quem defenda, há quem diga que está cumprindo o papel de defesa da Constituição e há quem diga que tem se politizado e praticado alguns excessos. De que lado que o senhor fica? Eu acho que a gente precisa ficar do lado do bom senso. Né? E muitas vezes o Supremo ele toma as decisões, e muitas vezes não, 100% das vezes, quando ele é provocado. Porque o Supremo existe para mediar a relação entre os poderes. Então, muitas vezes o Legislativo toma alguma medida e uma entidade da sociedade civil, um partido político, e entram na justiça, entram com ação no Supremo para poder discutir o mérito. E eles têm que se debruçar sobre esse mérito e tomar uma posição. Muitas vezes o relator, de forma unilateral, tem uma posição determinada, mas o colegiado depois corrige a decisão dele. Agora, estão transformando tudo no Brasil em Atlético e Cruzeiro, sabe? De forma irracional. Gente que não é advogado, que não se aprofundou, bate no peito para falar o que é certo e o que é errado, sem aprofundar em absolutamente nada, sabe? Então, eu estou vendo com muita preocupação. Eu acho que o Supremo tem o seu papel e pode errar, e já errou em várias vezes. Por exemplo? Muitas vezes em omissões do Poder Legislativo. Às vezes o Legislativo demora a tratar um determinado assunto no Congresso e o Supremo, mais uma vez, é provocado, instado a... Acaba legislando. E acaba legislando, tá? É uma inversão de valor, de ordem, E a gente precisa corrigir distorções. Mas não quer dizer que a gente tem que jogar uma bomba no Supremo. Isso não existe. O
senhor acha que a questão política passa por uma questão do populismo? O senhor já citou essa palavra aqui 2 vezes, mas passa até do Supremo, da presidência, de candidatos, enfim, por uma questão de quem aparece mais, vamos dizer assim? Pode ser. A sociedade é formada por seres humanos, o Supremo, os colegiados, o Legislativo, o Executivo, e tem vaidade, tem interesses. Então você conviver no meio dessas características humanas, né, presentes dessas pessoas é muito difícil. Nós temos que... Por isso que a gente precisa ter um presidente que seja firme, preparado, que respeite as instituições e a democracia, para que a gente possa seguir avançando e melhorando a vida do povo brasileiro. A gente tem pergunta aqui do público que está nos acompanhando e a gente tem priorizado a nossa audiência com uma pergunta em todas as sabatinas, e eu vou fazer aqui a pergunta do Sérgio do bairro Cabral, em Contagem. Se eleito senador, qual vai ser a sua primeira medida no seu primeiro dia de mandato? Algum projeto de lei, algum posicionamento? O que o senhor pretende fazer? Eu preciso provocar uma discussão ampla em relação à educação brasileira. Sobretudo ao modelo educacional que está... E aí não estou falando aqui que eu sou o dono da verdade, que eu sei que eu vou dar o caminho das pedras. Eu quero chamar todo mundo que entenda para uma audiência pública ampla no Senado, na Câmara, para que a gente possa discutir o modelo educacional e tentar pensar um projeto de educação que de fato atenda os interesses do Brasil, das novas tecnologias, dessa juventude que clama e que precisa da cultura, que precisa do esporte. É um enfrentamento que eu quero ter de imediato. Questões ideológicas entram nessa pauta. A gente vê esquerda e direita se digladiando muitas vezes ao discutir a questão da ideologia de gênero. Você acha que esse é um assunto que precisa ser discutido efetivamente no Brasil? Eu acho que esse é um assunto secundário, Rodrigo. Eu acho que a gente precisa respeitar as diferenças. E a escola está ali para poder ensinar, inclusive, o respeito às pessoas e à diversidade. Então, nós vamos falar de tecnologia, de ensino de programação dentro da grade curricular. É um absurdo a gente não ter programação sendo ensinada na grade curricular ordinária das escolas, sabe? Com todo o avanço tecnológico que a gente está tendo. Não existe mão de obra para tecnologia hoje mais aqui em Minas Gerais. A dificuldade das empresas é gigante. Isso vai se agudizar porque daqui 10 anos, eu volto a repetir, vão ter inúmeras funções que ainda não surgiram e a tecnologia vai chegar e já chegou com muita força, e essa meninada precisa estar preparada. Não é só mexer no TikTok não, viu, moçada? É, de fato, aprender programação, a questão da lógica, isso é muito importante. Até que ponto... Pode falar, te interrompi, não, Thalita, pode perguntar. Não, eu ia perguntar em relação a essa geração que são os analfabetos, né? Mas que formam ali na escola, mas que chegam ao final do curso escolar sem sequer conseguir, de fato, lidar com a vida ali profissional. E aí o senhor fala sobre tecnologias, mas não teria que mexer primeiro, candidato, lá na base, no português, na matemática, Sim. de fato, para que essas pessoas consigam, pelo menos, pensar em ser profissionais, que não sejam analfabetos funcionais. Né? Analfabetos funcionais. Rodrigo, achou a palavra que eu estava aqui Thalita, procurando. você está perfeita no seu raciocínio. O objetivo é justamente esse. Eu dei um exemplo da tecnologia, mas o objetivo é discutir de forma profunda, né, a base da nossa educação. Eu tenho um irmão de 17 anos que estuda na escola estadual lá no bairro Palmares. Ele me disse o seguinte: Bruno, ele está no ensino médio, no último ano, e me disse que da sala dele toda, 8 meninos, 8 jovens vão fazer o Enem, porque o resto já não tem expectativa de que tenha chance de passar no Enem. Isso eu falo porque ele me contou isso tem 2 meses. Então, assim, isso eu vivo dentro da minha casa. Então, por aí vocês, né, a gente pode observar a desilusão da juventude brasileira. Aqui em Belo Horizonte, hein? No bairro Palmares. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já esteve com a gente, já conhece. Perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong conosco aqui, combinado? Combinado. Para começar, o maior desafio da sua candidatura? Chegar no coração do povo mineiro e ganhar as eleições. O Senado em uma palavra. Responsabilidade pela nação. Um defeito de Bruno Miranda? Agitar demais. E uma qualidade. Tem um bom coração. O jeito explosivo de Ciro Gomes? Nós estamos amansando ele. Esquerda, centro ou direita? Esquerda.
Bom, e assim a gente encerra a nossa quarta sabatina com os candidatos ao Senado. Amanhã a gente recebe a candidata Sara Azevedo, do PSOL, neste mesmo horário, às 8h30 da manhã. Candidato Bruno Miranda, do PDT, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. Rodrigo, Thalita, Marina, prazer todo meu, obrigado pela oportunidade. Quem não tiver candidato, 1, 2, 3 para o Senado e acompanha a gente lá na rede social. Obrigado, pessoal.